A boa notícia é para o Jorge Viana, né? Que depois de ter sua posse suspensa ou suspendida, professor Marcelo Suano? Acho que tanto faz, né? Então, suspendida pela justiça porque ele não falava inglês, né? Não falava inglês, ele teve suspensa a sua suspensão. Então ele voltou para a Apex. Olha a cara de felicidade de quem não vai deixar de ganhar 65 mil reais por mês. Palmas para ele. Esse não precisa de carro popular, hein? Não precisa de carro popular. Voltou então o Jorge Viana, né? Com a decisão, né, do Tribunal de Justiça, né? E porque a Advocacia Geral da União, que é essa AGU do Bessias, que deveria falar, Lula, não pode o governo, o chefe, o presidente da Apex, não falar inglês. Porque é para o comércio exterior. Né? Tem que se comunicar. E quem não, como diz o Chacrinha, quem não se comunica, se turumbica. Né? Mas não tem importância, né? Ele é uma pessoa nata, ele pode contratar tradutores e todo mundo sabe que o jumento e o cavalinho, eles não andam só, quando sai para passear levam a égua pro totó. Então ele volta. Voltou, deixaram ele voltar. Agora, outra coisa aconteceu, né? E eu pergunto, será o caso Jorge Viana 2? Sabe por quê? Sabe o que aconteceu, gente? A outra decisão, né, também vinda do Poder Judiciário, a primeira vara federal do Distrito Federal determinou o afastamento temporário do sindicalista João Luiz Funacaga. É Fukunaga. Fukunaga. Eu li errado, gente. Fukunaga, da presidência da Previ, que é o Fundo Previdenciário dos Funcionários do Banco do Brasil. A decisão, ela atendeu uma ação apresentada pelo deputado estadual de São Paulo, Leonardo Siqueira, do Novo. O deputado questionou a trajetória profissional de Fukunaga e argumentou que o sindicalista não cumpre as exigências necessárias para exercer o cargo. Bom, e também o pessoal da Previ, né, o pessoal desse fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, também foi super contra ele assumir. Então, a justiça afastou. Mas será que ele volta? Afinal de contas, pode cair na mão da mesma turma, do mesmo desembargador que fez o Viana voltar. O que você acha, Nelson, desses afastamentos, deste vai e volta? A mulher do Helder Barbalho, né, que também tinha sido nomeada para o Tribunal de Contas do Estado, aí depois veio o desembargador lá do Pará e falou, não, volta, meu bem, volta. E aí? Um vai e volta, né, Pavinato? Mas em relação ao Jorge Viana, primeiro, Jorge Viana, o TRF1 anulou a decisão que mandava suspender a nomeação dele. Mas daí ontem eu fui ver as razões, os fundamentos da decisão que anulou, determina o retorno do Jorge Viana à função dele na Apex. E ele fala que o estatuto da Apex é claro de que não exige só um tipo de prova. Será que ele é um cabra da Apex? É o cabra da Apex, exato. Eu não sei como fala cabra em inglês. Mas então, ele fundamentou na decisão de que o estatuto ele autoriza outras formas de possibilidade de se entender que essa função possa ser desenvolvida e o Jorge Viana preenche esses requisitos. Fundamentou então no estatuto. Ele só não observou que o estatuto sim, hoje prevê algumas possibilidades que autorizam o Jorge Viana. Mas o estatuto foi mudado pelo Jorge Viana. Vamos aplaudir a inteligência da autoridade pública brasileira. Quando o Jorge Viana foi nomeado no começo, o estatuto não autorizava, exigia proficiência em inglês. Passou alguns meses, o Jorge Viana mudou o estatuto para deixar um jeitinho que dava margem para ele ser nomeado, por ele ter exercido algumas funções com relações internacionais. E aí agora vem o desembargador e dá essa decisão, não observando que se a nomeação naquela data era nula, a mudança promovida por quem estava irregularmente no cargo também deveria ser nula. Então, assim, é uma decisão que merece... Olha, eu vou falar para o senhor... Jorge Viana ou o presidente? Foi o conselho que ele preside. Bom, eu vou dizer o seguinte, a nomeação poderia ter sido nula,
mas ela era no lalá. Ela era no lalá, meus queridos. Se ela era no lalá, tudo bem. Agora, eu tinha uma pergunta bastante interessante, professor Marcelo Suano, mas ela me fugiu. Com esta... Sabe, faz ela me fugiu. Na minha terra isso é mentira. Ela me fugiu. Quando não era piada mesmo, mas ela fugiu. E aí, coitadinho do Jorge Viana, hein? Agora ele vai fazer um bom trabalho para. Agora o comércio exterior do Brasil vai? Olha, você já fez a piada no início, você disse aquele povo abandonado, o povo de Randolph. Era, com todo respeito, era uma redundância, né? Já fez a piada ali. Mas essa caso que você está falando... Agora, professor que é professor de Relações Internacionais. Externacionais. Vamos lá. É uma mistura de externas com internacionais. Agora estou Guimarães Rosa. Olha, vamos lá. Como é que estão as nossas relações internacionais nessa parte comercial? Ele pode desempenhar um bom trabalho? Ele poderia... Aí, vamos tentar pegar a questão em si. Havia um estatuto que colocava essa exigência. Se isso corresponde a uma necessidade concreta ou não, torna-se relevante porque tinha um estatuto que precisava ser cumprido. Esse é o primeiro ponto. Mas, se nós observarmos, o que ele deveria entender mesmo é de relações internacionais e comércio exterior. O que, de certa forma, se exige um conhecimento do idioma inglês, mas não com uma proficiência da fala. Ele precisaria saber ter acesso às informações. Por quê? Porque ele poderia contratar um conjunto de assessores para serem tradutores e intérpretes para ele. O problema todo é a credibilidade que ele tem para se chegar a uma avaliação de competência técnica. Esse que é o problema. Além disso, se ele não tem competência técnica, por qual razão para um cargo tão importante quanto este se coloca um indivíduo que, além de não ter competência técnica, não tem credibilidade também, não está habilitado de acordo com o estatuto que foi apresentado. Porque o problema é, esse estatuto é tão necessário assim, aquele que é o gestor de uma equipe precisa fazer as negociações em loco com cada um dos países ou com cada um dos setores, ele não precisa. Ele tem que ter habilidade para entender o que ele quer e como operacionalizar um dos tópicos da política externa brasileira, que a política externa significa o quê? A maneira como um país apresenta e negocia os seus interesses com os demais atores do sistema internacional. É isso que é uma política externa. O comércio é um dos tópicos da política externa, porque o comércio traz divisa. Esse cara tinha que entender de como dinamizar esse comércio. Está instrumentalizado para isso, é muito bom. Mas só que, se ele não está instrumentalizado, mas ele é hábil o suficiente para fazer um planejamento para o comércio brasileiro, ele poderia ter assessores. O problema é este. Este cara tem essa capacidade ou ele está ocupando apenas um cargo político? Me parece que foi um cargo político, ainda mais para alguém que não está instrumentalizado, porque muitas vezes... Eu não conheço Roraima. Como é que está a economia de Roraima? Locomotiva do Brasil? Está tudo da mesma maneira como sempre foi. São 15 horas e 51 minutos. Porque, para prestar atenção, se nós olharmos, aí coloca um indivíduo que está instrumentalizado com conhecimento de idiomas, mas não é um cara habilitado para o cargo. O que adianta ele falar vários idiomas? Nada. Porque é um cara que está ocupando um cargo que não tem capacidade de fazer um planejamento e uma coordenação adequada. Ou seja, é uma guerra para um tópico que não vai no ponto essencial. Por que colocou um indivíduo que talvez não tenha competência técnica para tanto? Essa é a questão. Se eu tivesse colocado uma gestora como a Dilma, por exemplo, que tem uma experiência danada... Olha que coisa interessante. Por exemplo, a Dilma, ela era a pessoa certa para o Banco dos BRICS. Por qual razão? Porque a Dilma não foi lá para pensar planejamento estratégico, ela foi lá para executar um acordo entre dois países, ainda mais com um que está interessado em olhar para o Brasil e dizer assim, eu preciso de tal local para fazer investimento com as empresas que me são adequadas. Ou ela foi cooptada pela CIA. Ela não fala idioma nenhum. Ela tentou falar francês uma vez e os franceses pediram para ela... Os franceses chamaram holandeses para traduzir o germânico que ela estava usando ali em francês. Ou seja, ela não tem habilidade, mas ali para aquele cargo ela é adequada.